Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Pensavam que não iam ter vídeo hoje, né? Se enganaram. Hoje vamos ver geometria analítica. Então, senta o dedo no like e vamos para a aula. Bom, quando falamos em geometria analítica, meus amores, um dos primeiros tópicos que aparece nesse conteúdo é a famosa distância entre dois pontos. E para eu poder chegar na fórmula de distância entre dois pontos, eu preciso lembrar de plano cartesiano, certo? E aí eu já coloquei para vocês na imagem o plano cartesiano. Vamos construir juntos a fórmula da distância entre dois pontos. Olhando para esse plano cartesiano, tendo o eixo x, que é o eixo das abscissas, e tendo o eixo y, que é o eixo das ordenadas, eu vou delimitar dois pontos no eixo x. Então vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui, que eu vou chamar de xb, e um ponto um pouco mais afastado bem aqui, que eu vou chamar de xa. Agora perceba que eu estou chamando de x porque está no eixo x, tudo bem? Da mesma maneira, eu vou ter bem aqui um ponto no eixo y, vou chamar aqui de yb, e bem aqui em cima eu vou ter um ponto que eu vou chamar de ya. Tranquilo, pessoal? De coração? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pontos que têm a mesma família. Não entendi, Thiago. Vou ligar quem tem B com B. E vou ligar quem tem A com A. Então, ó, tô ligando B com B e tô ligando A com A. E, professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque bem aqui, galera, eu estou criando o ponto B de bola. E bem aqui eu estou criando o ponto A de amor. Você não pode esquecer que ponto ele tem um conjunto x e y. Ponto é chamado de coordenadas, certo? Então, por exemplo, aqui no ponto A, as coordenadas vão ser xa e ya. Sempre primeiro o x e depois o y. Tudo bem, pessoal? E aqui em B vai ser xb e yb. Ou seja, a abscissa, que é o x do ponto B, e depois a ordenada, que é o y de B. Certo? Olha o nome do conteúdo de geometria analítica que estamos vendo agora. Distância entre dois pontos. Então, vamos traçar aqui a distância entre os dois pontos. Olha só, vamos traçar aqui a distância entre dois pontos, certo? Só que eu quero que vocês percebam que eu vou fazer bem aqui um triângulo retângulo. Então, já que é um triângulo retângulo, tem que formar 90 graus. E aí, pessoal, a gente vai ter que perceber três coisas. Primeiro, vamos ter que perceber quanto vale esse cateto bem aqui, quanto vale esse cateto bem aqui e quanto vale a hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Esse primeiro cateto aqui de baixo, pessoal, você concorda comigo que é a diferença de xa menos xb? E esse cateto aqui do lado é a diferença de ya menos yb? E quem é que vai ser a hipotenusa, Thiago? Eu vou puxar uma seta aqui e trazer a hipotenusa. A hipotenusa justamente vai ser a distância do ponto A até o ponto B. Então daí eu já consigo imaginar um teorema muito famoso entre nós estudantes, entre nós que amamos e somos amantes da matemática, que é o famoso teorema de Pitágoras. Lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos seus catetos elevado ao quadrado. Lembra que a hipotenusa aqui é a distância de A até B, só que essa distância aqui vai estar ao quadrado, porque eu estou aplicando o teorema de Pitágoras. E isso vai ser igual a quem, pessoal? Posso pegar essa primeira variação das abscissas aqui, que é xa menos xb, isso aqui ao quadrado. E eu pego a outra variação, que é essa variação bem aqui, e coloco em outro parêntese, ya menos yb, isso aqui ao quadrado. Tudo bem? Só que a maioria dos livros que você encontra por aí, pega esse quadrado e joga para o outro lado em forma de raiz.
Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. E eu fecho aqui a minha raiz quadrada. Ou seja, eu posso definir que distância entre dois pontos é uma distância que vai ser a raiz quadrada da variação das abscissas ao quadrado, mais a variação das ordenadas ao quadrado. Professor, o senhor pode dar um destaque para mim na fórmula? Claro, meu filho. Está aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Tudo bem? Tranquilo? De coração? Pausa o vídeo para você copiar essa demonstração e a fórmula, que daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Logo em seguida vamos fazer uma questão. Vejamos o exemplo. Qual a distância entre os pontos A e B, sendo que A tem as coordenadas 1 e 3 e B tem as coordenadas 4 e 7. Prestem atenção no seguinte, pessoal. Olhando primeiro aqui para as coordenadas de A, eu vou perceber que esse 1 aqui, ele é o x de A. Ou seja, ele é a abscissa do ponto A. E o 3 vai ser a ordenada de A, ou seja, o y de A. Olhando para o ponto B, eu tenho as coordenadas 4 e 7. Eu percebo que o 4 vai ser a abscissa do ponto B e o 7 vai ser a ordenada do ponto B. É sempre muito importante saber isso na hora que a gente for fazer a aplicação de fórmula. Professor, eu poderia fazer o plano cartesiano para depois fazer aquele desenho e fazer o teorema de Pitágoras? Sim, você poderia fazer, que você chegaria na resposta também. Mas a gente pode fazer a aplicação de fórmula direto, né? Lembrando que distância vai ser a raiz quadrada da variação das abscissas ao quadrado, mais a variação das ordenadas ao quadrado. Então eu vou pegar essa fórmula, pegar os pontos e fazer a aplicação. Vamos lá. Comecei. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada de... Bora fazer, galera, B menos A. Tudo bem? Pode ser? Ou seja, fazer B menos A significa dizer isso aqui, ó. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Professor, eu poderia fazer o contrário? Eu poderia fazer A menos B? Sim, você poderia fazer o contrário. Lembrando que, como eu estou elevando ao quadrado, sempre a resposta vai ficar positiva. Tudo bem? Então, distância de A até B vai ser a raiz quadrada de... Vamos lá, pessoal. Quanto é o XB? O XB vale 4. Menos, quanto é o XA? O XA vale 1. Isso ao quadrado. Mais... Quanto é o YB? O YB vale 7. Menos, quanto é o YA? O YA vale 3. E isso aqui vai estar ao quadrado. E eu vou fechar a minha raiz quadrada. Vamos continuar a conta? Distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 4 menos 1, pessoal, é 3. Então ficou 3 ao quadrado. Mais 7 menos 3 é 4. Então ficou 4 ao quadrado. Beleza? Bora terminar de fazer a conta nesse pedacinho aqui do nosso quadro. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado vai dar 16. Ou seja, a distância de A até B vai ser a raiz de 25. É uma raiz exata, logo a distância de A até B vai ser 5. O C. O que significa o C? Unidade de comprimento. Como na questão eu não especifiquei qual é a unidade que eu quero, eu coloco o C. Tranquilo? Deu para entender? Então já entendemos a demonstração da distância dos pontos, já sabemos a fórmula e acabamos de aplicar em um exemplo. Tudo bem? Pausa o vídeo, copia, tenta refazer esse exemplo, que aí já a gente vai fazer uma questão que caiu em vestibular. Tá aí, pessoal. A questão que vamos fazer é essa questão da UEPA. Pausa o vídeo e tenta fazer.
Conseguiu fazer? Coloca aqui nos comentários qual foi a alternativa que você marcou. Não conseguiu fazer? Não se preocupa. Vamos fazer agora. Vamos nessa. Para a instalação de uma cerca elétrica, é necessário que se coloque AX em alumínio, a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano indicado abaixo, tem-se a representação das artes consecutivas H1 e H2 da cerca. Nestas condições, a distância entre H1 e H2 é de... Galera, ele te dá todo esse desenho aí para vocês no plano cartesiano e pede diretamente para vocês a distância entre dois pontos. Nós sabemos que a distância entre dois pontos, pela milésima vez, né, vai ser a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Tudo bem? Só que nessa questão especificamente, ele quer a distância da haste 1 para a haste 2. Tudo bem? Isso aqui vai ser a raiz quadrada de... Aí tu pode escolher o sentido que você quer. Se você quer fazer H1 menos H2 ou H2 menos H1. Eu vou fazer H2 menos H1. Lembrando que tanto faz a ordem que você escolher. Porque como a diferença é elevada ao quadrado, sempre vai ficar positivo. Tá bom? Eu vou escolher H2 menos H1 porque vai ter número maior e número menor. Só por isso, mas tanto faz se você quiser escolher o contrário, tá? Bora fazer H2 menos H1. Olha para a haste 2, que é o H2. Quem é o valor de x? É o 6. Vou subtrair pelo valor de x do H1. Quem é o valor de x do H1? É o 4. Então ficou 6 menos 4 ao quadrado. Mais... Quem é o valor de y no H2? É o número 2. Subtraído de... Quem é o valor de y no H1? É 0. Então fica 2 menos 0 ao quadrado. Fecho a minha raiz e continuo a conta. Distância de H1 para H2 vai ser a raiz quadrada de... Bora fazer as contas. 6 menos 4 é 2. 2 ao quadrado dá 4, galera. Mais... 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado também dá 4. Então, estamos diante de uma raiz de quem? Raiz de 8. Não tem essa alternativa. E não existe raiz exata de 8. Meu Deus, Thiago, e agora? O que eu faço? Matemática básica, pessoal. Eu vou pegar esse 8 e vou fazer decomposição em fatores primos. Divide por 2. Não te esquece que 2 é primo. E é o primeiro primo e é o único primo que é par. 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por outro 2 dá o número 1. Então, bem, aqui eu tenho 2 ao cubo. Então, presta atenção. A distância da haste 1 para a haste 2 vai ser raiz quadrada de 2 ao cubo. Só que não esquece que o índice da raiz quadrada tem índice 2. Só que não dá para cortar, galera, o 2 com o 3. Ó, não dá para cortar o índice 2 com a potência 3, porque não são iguais. O que eu posso fazer aí? Forçar com que sejam iguais. Como é que eu faço isso, professor? Você vai fazer assim. Raiz quadrada de 2 à terceira é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. O que eu faço aqui? Conservo as bases, que é 2, e somo os expoentes. E 1 mais 2 é 3. Então, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2 à terceira. Só que agora eu posso cortar esse índice com essa potência. E tudo que eu corto, a base sai da raiz. Então, 1 número 2 vai sair da raiz. Então, a distância de H1 para H2 vai ser 2 raiz de 2. E, meus queridos amores, 2 raiz de 2 vai ser qual alternativa? Vai ser a letra B de bola. Tudo bem até aí? Então, no vídeo de hoje, vimos geometria analítica e especificamente a parte do conteúdo que fala que é distância entre pontos. Demonstramos, fizemos exemplo e fizemos uma questão de vestibular. Espero vocês para a próxima aula. Tchau, pessoal!